Bom dia, gente. Espero que vocês estejam tendo um bom sábado. Nós estamos felizes de ter vocês aqui com a gente. No contexto em que nós estamos aí finalizando, né, mais uma série. Ao longo dos últimos sábados, nós falamos um pouquinho sobre alguns temas que estão em um livro que é um clássico cristão. Talvez alguns aqui de nós já tenham lido esse livro. Se chama O Jesus que Nunca Conheci, de um autor chamado Philip Yancey. E nós temos, enfim, explorado um pouco essas temáticas. E hoje nós vamos prosseguir, né, com mais um desses temas. E eu espero que seja uma bênção para a vida da gente, né? No sábado passado nós falamos um pouquinho sobre as raízes judaicas de Jesus e de que precisamos resgatar isso, entendê-lo, né? Realmente entender quais as suas raízes, e isso nos faz pensar, ou talvez repensar, o nosso cristianismo também, né? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre, se você tem talvez aí o seu cartão, ainda guardou o seu cartão da série, você viu que nós vamos falar sobre um outro aspecto, um outro momento, uma outra etapa da vida de Jesus, né? Um contexto posterior, um pouco posterior ao seu nascimento, é verdade. Claro que nós estamos aí bem no contexto em que a gente relembra o nascimento de Jesus, mas aqui ao longo da série a gente procurou dar um panorama, né, do seu ministério, mostrar diversas fases da sua vida, e hoje a gente vai gastar um tempinho refletindo um pouco sobre um momento muito singular da vida de Jesus. Talvez, como colocam alguns autores, tão importante quanto o contexto da sua crucifixão, ou tão determinante quanto o contexto da sua crucifixão, que foi o momento em que Jesus foi tentado, né? Em que ele enfrentou as tentações do inimigo. Eu acho que eu estou bem na frente aqui da tela, será que não? Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas coisas, eu acho que não estou atrapalhando vocês, né? Muito bem. Aliás, antes de a gente começar aqui, a gente quer agradecer também a quem está nos acompanhando, né, Gabriel, aqui pela internet. Enfim, se você está acompanhando ao vivo, ou se de repente você vai ver esse vídeo depois, a gente espera que também seja uma bênção aí para vocês, tá bom? Eu queria convidar os queridos a abrirem a Bíblia lá em Hebreus 4, no verso 15. Hebreus 4, verso 15. Penúltimo capítulo aí no versículo, né, do capítulo 4. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Há pessoas que insinuam, que acreditam que Jesus não poderia ter sido tentado, né, uma vez que ele era alguém divino, uma vez que ele era um ser santo, e que por esse fato era impossível, né, que Cristo fosse vencido pela tentação. Pelo fato de ele não ser alguém normal, mero mortal, mas de ser alguém divino. Como a Jaque falou aqui, Cristo reunia as duas naturezas, né? Enfim, a divina e a humana, né? Mas enfim, pelo fato de ele ser alguém divino, algumas pessoas acreditam até hoje que ele não poderia ser vencido pela tentação. Mas é preciso a gente lembrar, né, que Adão, e aliás Cristo é identificado por Paulo, né, como o segundo Adão. O primeiro Adão também era um ser santo, sem inclinação, sem tendência para o mal. Mas mesmo assim, se a gente lembrar a história, né, a gente vai ver, Adão caiu, né? Adão e Eva pecaram a despeito de serem seres santos. Por isso realmente não faz sentido essa hipótese, né,
essa crença de que Jesus não poderia ter sido, ou melhor dizendo, que Jesus não poderia ter corrido o risco de pecar. Aliás, há uma citação muito interessante de uma escritora, enfim, a maioria conhece, mas talvez alguém ainda não, uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Em um de seus livros, um dos seus clássicos, né, ela diz o seguinte, você pode ver na tela, né? Olha só o que ela fala: nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências, né, da mesma, e ele tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Ou seja, por mais que Jesus fosse um ser divino, ele poderia sim ter pecado, ter cedido à tentação. Bem, a gente vai se deparar um pouquinho aí com o episódio em que a Bíblia, né, relata, os evangelhos relatam que Jesus foi assolado pela tentação, foi assolado pelo inimigo. E é curioso porque, assim, dos três evangelhos que mencionam, né, esse episódio, Mateus e Lucas são os que dão mais espaço para a questão da tentação, os que trazem um maior nível de detalhes, né, sobre esse episódio da vida de Jesus. Marcos também menciona, mas Marcos dá um pouquinho menos de espaço. Na verdade, ele fala só em 2 versos, né, sobre a questão da tentação de Jesus. Por isso, eu queria ler com você, para a gente ter um pouquinho mais de riqueza de detalhes, o que Mateus fala, né, sobre o episódio da tentação. Está lá no capítulo 4, aliás, o capítulo 4 de Lucas também, né, é o capítulo em que ele fala sobre essa cena, a cena da tentação. Mas abra sua Bíblia lá então em Mateus 4. E aí a gente vai ler alguns versos aqui. A partir do verso 1 a gente tem essa descrição, né? Verso 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Há muitos detalhes curiosos aqui nesse texto, nessa sessão toda aqui que a gente leu. Mas antes disso, eu queria fazer uma observação aqui, que eu acho muito importante. Antes de a gente prosseguir aqui analisando, né, cada detalhe desse episódio, dessa cena. É importante a gente lembrar que Jesus não convidou a tentação. Jesus não convidou a tentação. Jesus não se colocou num terreno encantado do inimigo, ou no terreno encantado do inimigo. Jesus havia se retirado, nesse contexto aqui que é descrito por Mateus, ele havia se retirado para o deserto, para estar a sós com Deus, para orar,
para estar em comunhão com Deus, para meditar na tarefa, na missão que ele tinha, Jesus não convidou a tentação. Se você quiser resistir à tentação, essa é uma das primeiras lições que a gente poderia extrair aqui desse texto. Se você quer resistir à tentação, não coloque os seus pés no caminho do inimigo. Não coloque os seus pés lá. Não entre no território, no terreno de Satanás, sem necessidade. Não vá onde as forças do inimigo, as forças de Satanás, estão entrincheiradas. Não navegue em lugares ou ambientes na internet em que você vai se colocar numa situação, de suscetibilidade à tentação, de fragilidade. Não pise no terreno de Satanás. Essa é a primeira lição que a gente extrai dessa situação. Jesus não convidou a tentação. Aliás, o próprio evangelista diz que o inimigo se aproximou de Jesus. Foi ele que veio até Jesus. A tentação, ela se desdobra em duas, ou se apresenta de duas maneiras, né? A tentação interna, e nós como humanos estamos suscetíveis a isso porque a gente tem uma natureza pecaminosa, mas no caso de Jesus e no caso de Adão também, quer dizer, a tentação foi um elemento externo, um fator externo que veio de encontro até Cristo e até Adão. Não foi algo que partiu internamente. Mas há alguns detalhes que é interessante que a gente considere aqui nesse texto. Vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Na primeira tentação, como nós lemos aqui, conforme Mateus registra, o tentador se aproxima de Jesus depois de um contexto em que Jesus havia passado 40 dias. E aí você começa a imaginar o que significa ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Evidentemente, Jesus estava em um contexto de muita fragilidade, debilidade física, E aí o inimigo se aproxima dele, e como a gente vê no verso 3 aqui, ele diz assim: olha, se você é filho de Deus. E aí ele coloca esse elemento que já na frase em si gera o elemento dúvida, assim como lá no Éden, Será que foi assim que Deus disse? E aí ele chega e diz assim: se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Talvez isso fosse algo muito fácil para Jesus. Certamente seria algo muito fácil para Jesus. Mas é importante a gente refletir sobre qual era a base dessa tentação. No primeiro momento, talvez você possa olhar e falar assim: a base disso, a essência dessa tentação foi o apetite. E realmente, porque era óbvio que Jesus estava com fome, Estava com muita fome depois de todo esse período ali de inanição. Mas, por trás do que parecia ser simplesmente um pedido despretensioso, por trás de um pedido que tinha que ver simplesmente com a necessidade de satisfazer uma necessidade física, uma necessidade fisiológica, havia, na verdade, algo muito mais complexo. A base, a essência dessa primeira tentação não tinha, na verdade, que ver simplesmente com a questão do apetite, que era, como eu disse, uma necessidade legítima. A gente matar a fome, enfim, isso é uma necessidade fisiológica, todo mundo tem que fazer isso, Mas sim, no caso de Jesus, o que havia por trás dessa pergunta? Sabe o que existia? Existia, na verdade, a intenção de Satanás de levar Jesus a agir de maneira independente de Deus. Agir de maneira independente de Deus. Parecia que Satanás estava ali propondo algo vantajoso, assim como ele propôs lá para Adão e Eva, Mas na verdade ele queria que Cristo se tornasse independente do Pai. Que ele usasse uma necessidade, ou que ele satisfizesse uma necessidade legítima, como a gente disse, que é matar a fome, usando um método ilegítimo
E que método ilegítimo era esse? Era usar o poder que ele tinha à disposição, porque sua natureza também era divina, era usar esse poder em benefício próprio. Fazer um milagre em benefício dele mesmo, para satisfazer as suas necessidades. Mas afinal, o que tinha de errado com esse pedido? Talvez aí você possa se perguntar, afinal de contas, vamos lembrar aqui o relato bíblico da multiplicação dos pães. Jesus não fez um milagre talvez muito mais espetacular, agiu de maneira muito mais espetacular ao transformar, ao multiplicar os pães, atender 5.000 pessoas. Será que esse não foi um ato mais impressionante? Será que realmente aquilo que Satanás apresentou, essa questão, o desafio para que tornasse pedras em pães, será que isso realmente foi uma tentação para Jesus? Certamente sim, sabe por quê? Porque, diferentemente de nós, Jesus tinha poder para fazer isso. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. Obviamente, essa não seria uma tentação que Satanás colocaria em nosso caminho. Ele não pediria para nenhum ser humano transformar pedras em pães por uma razão muito simples. Porque nós não temos poder. Nós não temos esse poder, mas Cristo tinha. E eu talvez fico até me perguntando, como é que a gente agiria se a gente tivesse poder? Há aquele clichê, aquele chavão, bem conhecido de nós aí, que diz que o poder corrompe. E eu achei muito interessante porque outro dia estava lendo uma pesquisa enfim, um grupo de estudiosos de uma universidade norte-americana que falou assim, nós vamos estudar esse clichê para ver se realmente se comprova cientificamente, se realmente o poder corrompe as pessoas. E foi o que eles constataram, que quanto mais poderosas as pessoas eram, maior predisposição elas tinham para agir de maneira antiética, para agir de maneira desonesta. É assim que nós somos. Mas Jesus não usou poder em benefício próprio. Eu fico imaginando, se eu tivesse poder, talvez o meu caráter se revelaria na primeira vez em que alguém me fechasse no trânsito. Bastava isso. Bastava isso. Mas com Jesus era diferente. Apesar de Jesus, enfim, ter sido tentado de uma maneira mais personalizada, o inimigo também adapta a tentação para cada um de nós. Na verdade, embora a tentação tenha sido diferente para Jesus do que talvez seja para você, para mim, mas o princípio continua sendo o mesmo. Como eu disse, jamais ele vai pedir que você transforme as pedras em pães. Mas veja, lembra o exemplo de Pedro. Pedro foi tentado a negar Jesus, para quê? Para evitar dificuldades no momento de apuro. O princípio por trás parece ser o mesmo. Agir de maneira independente, contrária à vontade de Deus. É claro que o inimigo conhece os nossos pontos mais vulneráveis, ele adapta as suas estratégias, as suas tentações, mas o princípio é o mesmo, deixar de lado a vontade de Deus para satisfazer necessidades e desejos. E afinal de contas, o que é a tentação? Se não é, o apelo a uma necessidade, a um desejo básico, criando uma pressão que é suficientemente forte, para impulsionar a pessoa a satisfazer essa necessidade de uma maneira pecaminosa, contrária à vontade de Deus. Bem, a segunda tentação, um pouco diferente, dessa primeira, ela tem uma outra dimensão, ou apresenta uma segunda dimensão, que mostra como é que o tentador também age em outras ocasiões. Se na primeira tentação, como a gente viu, Jesus foi levado ou foi tentado a agir de maneira independente do Pai, aqui o inimigo usa ou tenta ir para um outro extremo, levar Jesus para um outro extremo. A base dessa tentação, da segunda, sabe qual é? É a presunção. É a presunção. O inimigo, na verdade, Satanás queria que Jesus agisse, ou que ele exigisse, melhor dizendo, algo que o Pai não necessitaria fazer.
O inimigo levou então Jesus ao pináculo do templo, né? E ele disse, isso está ali no verso 8 do capítulo 4, ele disse assim: se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, se atire, né, daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Olha que detalhe interessante aqui. Olha que detalhe curioso. Parece que a frase que havia sido pronunciada por Deus no momento do batismo, e você vai se lembrar que a tentação acontece pouco tempo depois, aquela frase que Deus havia dito assim: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, isso ainda estava soando nos ouvidos de Jesus. E aí chega o tentador e diz o seguinte: você precisa ouvir novamente do Pai, que Ele te aceita, para você entender que realmente essa missão é divina. Olha só, para que essa necessidade? Se Deus havia acabado de dizer, né, que aquele era o seu filho, reconhecer a missão de Cristo, quem Ele era, a sua divindade, a sua autoridade. Mas Satanás chega e fala: você precisa realmente ouvir isso mais uma vez. Na verdade, o que Satanás queria, uma vez que ele sabia que a palavra de Deus era a segurança que Cristo tinha, era aquilo que lhe dava segurança de que realmente a sua missão era divina. Uma vez que Satanás sabia disso, ele quis gerar dúvida, na verdade, na cabeça de Jesus. Assim como ele gerou lá no Éden, né? Para que exigisse do Pai uma nova prova, né? Uma nova declaração da sua aceitação. E mais uma vez aqui a gente vê, da mesma forma que na primeira, Satanás também adapta as suas tentações para a nossa realidade, para nós meros mortais. Sabe por quê? Porque ele tenta nos levar a agir também de maneira presunçosa, né? A gente poderia citar alguns exemplos aqui. Quando chega sempre o momento ali de início de ano, né? A gente sempre faz resoluções, espera cuidar da saúde, ter novos projetos, né? Enfim, cuidar mais com a alimentação, fazer mais exercícios físicos, mas via de regra a gente acaba não concluindo, né, ou não realizando esses planos. Mas talvez a gente acabe agindo de maneira presunçosa quando a gente diz assim: Deus, o Senhor precisa me dar saúde, mas aí eu não cuido da saúde. Ou seja, eu espero que Deus preserve a minha saúde, mas eu faço de tudo para destruir o meu corpo. Isso é presunção. É um princípio que estava por trás dessa tentação. Ou talvez eu esperar que Deus me torne próspero financeiramente sem que eu faça esforço nenhum, sem que eu me esforce para isso. Isso também é presunção. É a gente querer que Deus faça algo que Ele não deveria fazer. Você entende isso? Outra coisa, isso para mim assim, foi muito interessante de refletir sobre isso. Muitas vezes parece que a gente também tenta agir, né? Ou exigir que Deus assuma um papel muito mais ativo no mundo, na nossa vida. Quando a gente, por exemplo, exige respostas rápidas às nossas orações, quando a gente exige respostas espetaculares às nossas orações, cura para as nossas enfermidades, proteção para as pessoas que nós amamos, nós exigimos de Deus que Ele seja mais atuante. Parece que a gente quer obrigar que Deus faça as coisas. E em alguns contextos parece que a gente também exige que Deus forneça provas irrefutáveis de que Ele existe, para que isso resolva o problema dos céticos. Parece que a gente quer exigir que Deus faça um milagre, haja de maneira espetacular, para que, enfim, de maneira miraculosa as coisas se resolvam, inclusive a incredulidade, a descrença. Mas Deus não age assim. Na verdade, se Deus agisse dessa maneira, se com base em milagres, em coisas espetaculares, simplesmente Ele tentasse nos atrair a Ele, isso não seria, na verdade, algo voluntário, mas seria um poder que coage, né? Que força alguém, e não algo natural, algo
espontâneo, algo por amor. Quando eu penso sobre isso, na verdade, parece que esses pensamentos, né, que às vezes vêm à nossa cabeça, parece que isso ecoa, de certo modo, embora de uma maneira muito mais tênue, né, mais abafada, mais sutil, ecoa o desafio que Satanás fez para Jesus há 2000 anos atrás. Mas da mesma maneira que Cristo resistiu a essas tentações, Deus também resiste às tentações de fazermos, né, de tentarmos obrigá-lo a agir de uma maneira que, na verdade, ele não necessita agir. Na realidade, quando a gente observa esse cenário, esse contexto da tentação no deserto, a gente vê uma profunda diferença entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Satanás tem o poder de forçar, de coagir, de estontear a gente, de forçar a obediência, né? De destruir. É por isso que às vezes ele faz uso de milagres, ele faz uso do mistério e faz uso da autoridade para alcançar os seus objetivos, mas com Deus é diferente. Deus se fez fraco com um propósito: deixar que os seres humanos, que a gente decidisse livremente o que a gente faria com ele. O que a gente faria com ele. Que nós o obedecêssemos, mas que essa obediência fosse por amor, não de maneira forçada. Por fim, quando a gente vê a terceira tentação, a gente percebe que talvez essa tenha sido a mais sedutora para Jesus. A mais sedutora. Porque ela girava em torno de uma questão muito importante. Talvez a questão mais importante na mente dos conterrâneos de Jesus, que era a seguinte pergunta: quem seria o Messias? Quem seria o Messias? Ou como ele seria? Será que ele seria um Messias rei, governando não Israel, mas todos os reinos da terra? Satanás, na verdade, estava oferecendo para Jesus a oportunidade de ser o Messias maravilhoso, né? Que as pessoas esperavam encontrar, não o Messias sofredor. Satanás estava propondo para Jesus um caminho mais fácil, um atalho. Ele estava propondo para Cristo um caminho sem a cruz. Ele prometia a coroa, mas sem a cruz. Sem a cruz. Assim, Satanás realmente fez uma proposta muito atraente, né, para Jesus. A coroa sem a necessidade de passar para a cruz. Ele ofereceu todos os reinos, né, da terra, se Jesus, ou com a condição de que Jesus o reconhecesse como autoridade, né, por um momento, por um segundo que fosse. Na verdade, Satanás queria que Jesus desistisse do plano, que seria justamente o plano, a cruz, o caminho da cruz, era justamente o plano para resolver o problema do pecado. Era realmente o plano para salvar, né, a humanidade caída, para restaurar a humanidade, para obter sucesso justamente onde Adão fracassou. E Satanás queria fazer com que Cristo tirasse os olhos, né, se desvirtuasse desse plano. É claro que Jesus não estava entusiasmado, a gente poderia dizer, com a ideia de ir até a cruz. Aliás, não fosse assim, ele não teria pedido 3 vezes para o Pai: passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. 3 vezes Jesus rogou ao Pai, né, pedindo isso. Mas essa oferta inesperada, né, de Satanás, do príncipe deste mundo, aquele que com o pecado, com a queda, havia conseguido o domínio do ser humano, né, do planeta, isso parecia ser atrativo, né? Mas Jesus percebeu, ele conseguiu ver nas entrelinhas quais eram realmente as intenções de Satanás, as maquinações dele, e ele rechaçou essa oferta, né? No entanto, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que essa tentação, ela voltou em algumas ocasiões, ressurgiu, né, no caminho de Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, lá em Mateus 16, se você for alguns capítulos aí mais para frente, Mateus 16, no verso 23, você vai ver o contexto em que Jesus ele faz uma afirmação severa, muito severa,
contra Pedro, né? Contra Pedro. Veja o que diz no verso 13. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Olha só que expressão forte. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. E por que isso havia acontecido? Por que Pedro havia dito isso? Porque antes dessa afirmação de Jesus, Cristo havia dado um panorama para os discípulos, ou havia falado, né, sobre a sua morte, o caminho da cruz. E aí Pedro diz assim: não, Senhor, o Senhor não precisa passar por isso aí, não. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não precisa passar por esse contexto de sofrimento. E aí o que Jesus diz? Arreda-te. Mais uma vez a tentação que Satanás apresentou lá para Jesus no deserto da Judéia reaparece, ressurge, e o próprio Pedro reconheceu, né? Ele disse que nesse momento Jesus ouviu novamente a tentação de Satanás, para que ele tomasse um caminho mais fácil, tomasse um atalho. Eu gosto muito de uma declaração que Ellen White faz no livro Desejado de Todas as Nações, que ela diz assim, e até vou colocar na tela essa aqui. É muito interessante porque, veja, olha só a maneira como a autora descreve essa cena, né? Lá no deserto, Satanás aparece como um anjo, ele aparece disfarçado, e veja, Jesus passou todo esse tempo orando, e Satanás fez parecer que na verdade ele era alguém enviado por Deus em resposta às suas orações. Olha só a sutileza. Como resposta às suas orações, Satanás se fez parecer como um anjo, um enviado de Deus. E a mensagem dele para Jesus era o seguinte: ele falou: olha, você já está se mostrando, né? Você está se mostrando fiel ao plano de Deus. Você está disposto a ir até a cruz. Mas você não precisa disso. Lembra da história de Abraão? Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, a sacrificar Isaac. Mas lá no momento do sacrifício, quando ele estendeu o punhal, o que aconteceu? Deus segurou a mão de Abraão e ele não precisou fazer isso. Assim, enfim, você também está na situação, você não precisa, você já mostrou a disposição, você já mostrou que você está disposto a seguir o caminho da cruz, mas você não precisa fazer isso. O Pai me enviou para dizer que você não precisa seguir esse caminho. Olha só. E essa tentação, como a gente disse, se reapresenta depois, várias vezes. Inclusive lá na cruz. Quando Cristo está lá na cruz, o que as pessoas diziam? Né? Desce daí, você não é o Filho de Deus? Desce daí, use o seu poder em benefício próprio. Jesus tinha o foco, estava centralizado realmente naquilo que ele precisava fazer. E assim ele pôde refutar a Satanás. Há um quadro muito interessante de um pintor inglês do século XIX chamado William Hunt. Esse quadro se chama A Sombra da Morte. Esse quadro, na verdade, essa obra de arte pinta um quadro que os evangelhos retratam, no sentido de dizer que para Cristo a cruz realmente era algo muito claro desde o início do seu ministério. Ele sabia que ele passaria pela cruz. E esse quadro traz alguns detalhes muito curiosos, porque você vê aqui a sombra, enfim, Cristo fazendo, né, esse gesto, o que parece ser a carpintaria, aqui talvez Maria, sua mãe, né? E aí você vê Jesus com esse gesto e a sombra, né, projetando uma imagem na parede que se parece com a cena, né, da crucifixão. E se você observar aqui, enfim, você vê os pregos, né, da carpintaria, talvez dando a entender, né, os pregos que foram usados na crucifixão. É muito emblemática essa cena, esse quadro aqui, porque realmente mostra que Jesus sabia, ele estava ciente, e ele não se desvirtuou, né, do plano que havia sido estabelecido por Deus, o plano da salvação.
que incluía a cruz. Por mais que as pessoas tenham pedido para que Cristo descesse da cruz, se livrasse, mostrasse o seu poder, não houve livramento, não houve milagre, não houve alívio, não houve um caminho sem dor. Jesus sabia que para salvar os outros, para salvar a gente, ele não podia salvar-se a si mesmo. Se ele tivesse feito isso, não haveria esperança para a gente, né? Não haveria esperança para a gente. O diabo não pode oferecer para a gente, talvez, os reinos deste mundo. Possivelmente ele não tem oferecido para nenhum de nós aqui todos os reinos deste mundo como ele ofereceu para Jesus. Mas ele nos tenta com base no mesmo princípio. No mesmo princípio. Que princípio é esse? Em relação à terceira tentação de Jesus, é a gente buscar um caminho mais fácil do que aquele que foi estabelecido pela providência de Deus. Buscar um caminho mais fácil. Talvez isso inclua, sei lá, fazer uma prova no sábado para tentar garantir a carreira. E eu estou vendo aqui a Andressa. Aliás, eu fiquei muito impressionado, Andressa, com o seu testemunho, porque há poucos dias aí você fez a prova na Unesp de Botucatu, em medicina, né? E vocês fizeram, como alunos, fizeram um pedido para que realmente a prova fosse feita em um outro horário, para que houvesse a prestação alternativa, né? E vocês, pela graça de Deus, conseguiram isso e deram um grande testemunho. Fizeram as duas provas em 2 etapas, você passou nas 2, e aí dependia o resultado final, que veio pelo que a Gorete comentou na semana passada, e você passou, dando esse grande testemunho. Diante de uma grande oportunidade, talvez muitos outros alunos, seja de medicina ou de outros cursos, talvez digam assim, mas será que eu vou perder essa chance de realmente conseguir, sei lá, um bom trabalho ou um espaço, uma grande oportunidade acadêmica, um espaço acadêmico, só por causa de deixar de fazer uma prova no sábado? Mas vale a pena a gente ser fiel, né? A história da Andressa é realmente uma prova disso, né? Mas realmente muitos de nós somos tentados a buscar um caminho mais fácil do que o que Deus estabeleceu. Talvez para alguns o buscar um caminho mais fácil seja a gente dizer uma mentira, por exemplo, para a gente sair de uma situação complicada, para tentar amenizar a situação, para sair de um apuro. O tempo acabou, né? Estou acabando. Jesus não foi tentado exatamente como nós. Jesus não foi tentado exatamente como nós. E eu penso que nem haveria razão para isso. Afinal de contas, Jesus não veio para provar que qualquer um de nós pode vencer, ou pode ser salvo, né? Pode vencer absolutamente o pecado. Jesus não veio para isso, para provar que nós, humanos, podemos conseguir isso pelas nossas forças. Ele não veio para isso. Porque se fosse assim, a salvação seria por imitação e não pela graça. A salvação seria por imitação e não pela graça. Mas o princípio das tentações que foram enfrentadas por Jesus, das 3 que foram mencionadas e de muitas outras que ele tem experimentado ao longo desses 40 dias e 40 noites no deserto e em outros momentos do seu ministério, o princípio vem à tona novamente. A luta que foi travada entre Cristo e Satanás, lá no deserto da Judeia, há mais de 2000 anos, ela se repete no coração de cada um de nós. Se repete no coração de cada um de nós. Esse conflito, esse embate, se repete nos domínios do nosso coração. Veja só o que diz essa frase. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus, sem enfrentar os assaltos de Satanás. As sedutoras sugestões a que Cristo resistiu foram as mesmas que tão difícil achamos vencer. A pressão que exerciam sobre ele era tanto maior quanto seu caráter era superior ao nosso. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si, Cristo suportou a prova quanto ao apetite, o amor do mundo e da ostentação, que induz à presunção. Foram essas tentações que derrotaram Adão e Eva, e tão prontamente nos vencem a nós.
lembre-se de que quando você procura se desviar, ou você procura se desligar do domínio de Satanás, ele redobra as suas tentações. Ele fez isso com Jesus. Ele redobra as suas tentações. Felizmente, eu queria acabar com isso, justamente dando essa ênfase. A palavra de Deus lembra a gente que nós temos um representante no céu. O texto que nós lemos inicialmente diz assim, que nós temos um sacerdote que está no céu 24 horas, intercedendo por nós. Alguém que entende e que se compadece das nossas fraquezas. Porque diz a Bíblia, diz Hebreus, que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Por isso eu queria dizer para você hoje o seguinte: todos nós somos convidados a se aproximar do trono da graça, a se aproximar desse sacerdote, desse sumo sacerdote, a fim de a gente achar graça, de a gente buscar socorro para o momento da tentação. Nós não podemos vencer a tentação sem o auxílio de Cristo. Mas graças a Deus que nós temos alguém que venceu, que não cedeu à tentação. Não cedeu à tentação e nos oferece, a esperança de vitória contra o mal. Confie em Deus. Se apegue a esse trono da graça e fuja do território de Satanás. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos porque diante da tentação o Senhor não se deu sequer por um segundo. Foi tentado em todas as coisas, mas venceu. Graças a Deus porque nós temos alguém que se compadece das nossas fraquezas, entende as nossas lutas, sabe que em muitas ocasiões, por mais que não queiramos pecar, mas nós caímos. Talvez, Senhor Deus, hoje estejamos falando para alguém que esteja, Senhor Deus, com o coração apertado porque não resistiu à tentação, caiu, ou para alguém que não tem conseguido se reerguer. Mas, Senhor Deus, que a Tua mão esteja estendida para que o Senhor, um Senhor que não coage as pessoas, mas alguém que com um poder amoroso, mais sutil, convence por amor, mostra que é possível a gente se reerguer, se fortalecer e vencer as provações do inimigo. Abençoa essa comunidade, a Tua igreja, para que essa lembrança sempre esteja firme na nossa mente, esteja sempre viva, e que o Teu poder se manifeste, para que o poder de Satanás seja neutralizado e a gente possa ser vitorioso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.